E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com um grande amigo meu que eu tive o privilégio de conhecer no meu curso de formação do CBMDF. Estou aqui com o delegado Abraão. E aí, tudo bom? E aí, irmão? Bom demais. Tranquilo? Tamo Beleza? junto. E a gente veio aqui justamente para poder fazer um bate-papo. Tem muita gente aí se preparando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. E aí o nosso objetivo aqui, da nossa entrevista em si, é agregar o máximo de valor para essas pessoas que estão em casa, às vezes perdidas, às vezes sem saber como que vai estudar, como que inicia os estudos, enfim. Um bate-papo reto, direto, para a gente tentar tirar algumas dúvidas assim pro pessoal. Então a primeira pergunta que eu tenho para poder te fazer é: tu é meu irmão gêmeo ou não é, velho? Porque é o que o pessoal sempre falava lá no curso. O pessoal fala, né, bicho? E se lembra que a gente formava em até pelotões diferentes, É, né? isso. Eu era do oitavo, ele era do nono pelotão. E eu entrava a gente no trocava, outro. cada um entrava em um pelotão. Ninguém ali. percebia O nada. pessoal nem percebia. Depois quer ver, uai, aqui é o Michael, aqui é o Abraão, pô. Não, e uma coisa massa que eu gostava muito em você e é interessante a gente compartilhar. Todo mundo até falava assim, nossa, ficava imitando. Toda vez que você ia se apresentar, você falava. E aí, meu nome é Abraão, tenho 23 anos, você é delegado. E hoje é delegado, pô, moleque, parabéns. Valeu, irmão. Isso aí, Valeu. deu tudo certo. Isso aí. Então é o seguinte, Abraão, vamos supor que assim, muita gente aí estudando para esse concurso da Polícia Civil, esse concurso que está na iminência, né, de sair, tanto para escrivão quanto para a gente. E aí eu queria que você ajudasse o pessoal que está assistindo com uma coisa já de cara. Com certeza a gente comete muitos erros quando a gente começa a estudar, isso é praticamente inevitável. E aí, se você pudesse pontuar assim, um dos principais ou os principais erros que você cometeu durante todo o seu processo, né, de ensino-aprendizagem, que você teve que estudar ali, uma coisa aqui, outra ali, o que você não faria? Que às vezes o cara de casa está fazendo isso, está achando que é o certo, mas que você considera que foi um erro. Sim, perfeito. Então, eu acho que um dos principais erros em relação ao estudo para concurso é a metodologia. Né? Concordo plenamente. Porque se você não tiver uma metodologia específica, não precisa ser uma metodologia científica em si, né? Porque não é ciência em si. Né? A gente adapta, né? A gente adapta de acordo com a nossa realidade, de acordo com a nossa necessidade, né? E de acordo com o que a gente tem, né? No dia a dia, mesmo, né? Então, verdade. porque às vezes aquele tem mais tempo, aquele concurseiro tem um pouco mais de tempo, aquele já tem um tempo exíguo, né? É que nem, por exemplo, eu li uma vez no livro, poxa, come salmão todos os dias porque tem ômega 3. Pô, o cara é pobre, velho. Como é que vai comer salmão todo dia, velho? Não dá, tem que adaptar de acordo com a realidade dele. E ele pode comer sardinha, né? Não tem problema nenhum, né? O atum e tal. O salmão o cara às vezes não consegue sustentar, né, velho? Mas faz parte. Faz parte. Né? Então, assim, não existe uma metodologia mágica. Né? Aquela que, se você aplicar ela, vai ser a perfeita e você vai ter sucesso total. Não. Eu acho que tem que ser adaptável a cada pessoa, né? A cada concurseiro. Né? Mas o que eu percebo hoje? A questão de falta um pouquinho de disciplina. Sim. Né? Porque hoje é um fato. Se eu não ter disciplina, não tem nem como eu adotar o meu método específico de estudo. Então preciso Já primeiro... que você não vai estudar, não quer abrir mão de lazer, prioridades, às vezes o cara ele gosta do Netflix, às vezes ele gosta de ficar na frente da televisão, assistir novela. E cara, às vezes ele vai perceber que pelo a quantidade de matéria que ele tem que estudar, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, aprender a falar não muitas vezes, até conseguir atingir mesmo o seu objetivo. Disciplina é tudo, velho. É tudo. Então já começa por aí. Né? Então, outra falta que eu percebo, e um dos erros também, é falta de objetivo, propósito. Você quer pular de um lado para o outro, sabe? E não sabe o que quer. Primeiro você precisa definir o que você quer, qual é a carreira que você quer exercer, para depois você começar a estudar e aquela metodologia vai fluir naturalmente. Por quê? Porque a partir do momento que eu coloco um propósito, eu coloco um objetivo de vida, entendeu? Eu já começo a ter sucesso por aí. Já é o fato principal, inicial. É o ponto de start, né? Então, se para me estimular mais a questão do estudo eu colocar o contra-cheque, o valor do contra-cheque, pregar na geladeira... Já é uma motivação. Já é uma motivação. Eu botar uma foto... com aquela roupa operacional da polícia, entendeu? Com colete, com distintivo, com a arma.
É isso que vai me incentivar a chegar lá, então é isso que eu vou... Que você vai colocar, eu vou colocar e vai começar isso. Como propósito. Então, essas pessoas hoje, eu vejo vários concurseiros não têm um objetivo próprio. Né? Então, não, saiu o concurso tal, eu vou fazer. Saiu o concurso tal, eu vou fazer. Não sei o quê. Tá, mas às vezes as disciplinas são totalmente diferentes. E o cara não se aprofunda na área. Eu não consigo. Então, ou seja, ele não consegue passar nem no concurso do BRB, ele não consegue passar nem no concurso da polícia, ele não consegue passar em concurso nenhum. Sim. Porque falta esse propósito. Falta essa parte de falta esse objetivo. Né? Massa, então, massa. Eu vejo que é um dos principais erros dos concurseiros. Né? Então, eu sempre tive esse objetivo, sempre tive um propósito. Como você até brincou, né? Não, é tanto que não é só do bombeiro. É quando eu entrei na faculdade, ingressei, a primeira pergunta que o professor... Eu lembro que era até a disciplina era Ciência Política e Teoria Geral do Estado, né? E qual foi a primeira pergunta que o professor fez para mim? Qual o teu objetivo do curso? Não, o meu objetivo é finalizar o curso de Direito e ser delegado de Polícia Civil do DF. Massa, não era de outro demais. estado, não era delegado de polícia da Polícia Federal, não. Era ser delegado de polícia do DF. E o importante disso tudo, Abraão, é porque a nossa mente ela já vai ficando condicionada para isso, quando a gente coloca o objetivo. Você fez uma coisa que poucas pessoas fazem com os objetivos. Isso é importantíssimo. Então, fica a dica pro pessoal aí de casa aí. Cara, se você quer uma parada mesmo, coloca esse objetivo e externaliza. Fala mesmo, deixa o pessoal saber. Aí o pessoal, não quero contar porque fulano de tal tem um olho grande, tem não sei o quê. Não. A partir desse momento, objeções é o que mais você vai ouvir. Todo mundo vai olhar para mim e falar assim, quero passar num concurso. Mas é difícil. Não é para qualquer um. E eu passei um monte. E aí, até uma coisa que eu queria perguntar para você, porque, você não veio berço de ouro, assim também como eu não. Digamos assim, a mesma periferia que eu vivi a vida inteira, eu vivo hoje. Sou lá tranquilão. E aí uma pergunta que eu queria fazer, quanto que foi assim, para você o start? Você falou, eu vou estudar para concurso. Então, quero um concurso. Claro, no ensino médio, eu não tinha essa visão, sabe, essa visibilidade. Então eu estudava ali, era um aluno mediano, nada extraordinário. Eu era o pior. Eu acho que tinha minhas dificuldades também, logicamente, mas eu acho que a dificuldade foi mais por falta de propósito, falta de objetivo, porque ainda eu estava muito assim. Perdidão. Mas o start foi quando eu ingressei na faculdade. Eu olhei e eu falei, eu vou fazer essa faculdade de forma diferente, sabe? Massa. E aqui é a minha vida profissional, tá em jogo, é aqui, começa aqui. Então o meu start foi quando eu pisei o pé na faculdade e eu falei, cara, eu quero ser delegado, eu quero exercer essa carreira, eu quero ser professor, quero ser um profissional, entendeu? E eu acho que esse foi o start, né, que eu falei. Então tive dificuldades, trabalhei como motorista no início, para complementar a mensalidade da faculdade. Então, contava com pouca ajuda, né, dos meus pais, na medida da possibilidade de cada um. Agradeço meu pai, agradeço minha mãe por tudo que eles fizeram em relação à minha pessoa, em relação ao meu estudo e acreditarem em mim, né? Isso. Porque eu acho que isso é importante também. Sim. Porque às vezes nem os próprios pais acreditam nos filhos, né? Isso que eu ia falar. Então, tem uma parada muito louca que o pessoal fica assim, poxa, será que vai ou será que não vai? Às vezes a gente conta com pessoas ao nosso redor e essas pessoas são nossos aliados. E a pessoa às vezes começa a tratar elas como alguém que fosse impedir, como um empecilho. Por exemplo, tá dentro de casa e a namorada, ou o namorado, ou o marido, ou a esposa olha e fala, velho, vai estudar. Aí a pessoa fala, eu sei que eu tenho que estudar. E aí fala assim, poxa, a pessoa tá contra mim. Não tá, cara, é seu aliado. Ela quer que você cresça. Então assim, eu sempre falo, poxa, se a gente tem aliados, a gente tem que aproveitar. Eu mesmo, por exemplo, não tinha dinheiro para poder pagar a inscrição para concurso. Então o que eu fazia? Eu tive um número, né, que é o NIS, número de inscrição social, e eu tinha isenção. E aí o concurso que eu tinha isenção eu fazia, o que eu não tinha eu não fazia. Saiu o Senado. Tem como ter isenção? Não tem, então não vou fazer. Porque eu não tinha grana para poder pagar. Então, um dos meus grandes aliados, poxa, quem inventou esse projeto? Foi o PT, foi o Lula, foi o aliado. E aí, outra coisa também que eu sempre coloco na cabeça é, cara, você tem que olhar que aliado é tudo. Seu computador ligou, velho, pra você estudar, é um aliado. É um aliado. Tem alguém que acredita em você, é um aliado. Aproveita. Porque pode ser que a gente não tenha, né? Sempre essas pessoas. Eu tiro por mim, pela minha mãe. Sempre foi uma grande aliada, me ajudou em tudo. Mas, poxa,
faleceu jovem, faleceu cedo, morreu cedo. Já pensou se ainda estivesse contando com ela? Não poderia mais contar. Então a gente tem que aproveitar. Tipo, o momento é agora, ter disciplina, objetividade, que nem você falou, um método. É um método, né? Eu acho que é importante. E logo que eu terminei a faculdade, sim, eu coloquei em mente também. E aí que entra a minha esposa, né? Que ela sempre me ajudou em tudo, sabe? Nunca foi empecilho para nada, né? Mesmo com filho, mesmo com tudo, a gente né? Porque a gente sabe que tem a questão da família, né? Que você precisa dar atenção aos filhos, o lazer. Quando você abre mão, você sobrecarrega ela. Você sobrecarrega, né? Então ela me auxiliou muito, né? Nesse momento em que eu precisava focar, né? E logo que saiu o edital, que eu lembro que foi 31 de dezembro de 2014, o edital para delegado do DF. Eu falei, agora é o momento. Entendeu? É o momento de abdicar de tudo mesmo. Eu já estava abdicando, mas aí eu falei, não, agora é o foco total. Né? E foi um momento muito difícil, porque tinha diversas responsabilidades, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, compromisso em igreja, com os amigos e tal, mas eu consegui conciliar ali, eu consegui focar, né? E eu estudava em casa mesmo, né? Hoje a gente sabe que o concurseiro, para ter um foco em casa, é muito difícil, né? Não, a geladeira atrapalha. A geladeira, a cama te chama para você deitar, Netflix está ali aguardando, quem nunca foi na tua casa aparece lá, você fala, que porra é essa? Quem é você? O cara, não, da segunda série, lembra não? Estudamos junto na segunda série. E aí, tipo, o cara fala, pô, velho, quem você acha que não vai te atrapalhar ainda acaba te atrapalhando. Eu nunca tive essa disciplina assim de estudar em casa. Hoje eu tô me adaptando para estudar em casa. Só que eu sempre gostei de biblioteca. Eu gosto de biblioteca porque, cara, não tem como você fazer outra coisa a não ser estudar. Mas quem não tem, digamos assim, esse privilégio, vai ter que estudar em casa, vai ter que se adaptar. Assim como grandes pessoas estudaram, por exemplo, o William Douglas, ele fala que estudava dentro de casa. O pai dele também passou num concurso dado dentro de casa. A lamparina. Poxa, então o cara fazia o quê? Ele começava a desvencilhar as coisas, né? Adaptava de acordo com a realidade dele e chegava aos objetivos. E no caso, a biblioteca é um ambiente favorável. Nossa, a gente sabe muito bem disso. Por quê? Porque tem um silêncio praticamente absoluto. Você tem um espaço favorável também para você se sentir mais à vontade ali a título de concentração. Então, quem tem possibilidade de poder ir para a biblioteca, estudar, tem diversas bibliotecas públicas aí que você não vai pagar nada para você poder estudar. Mas assim, aquele que não tem, é o que a gente recomenda. Né? Mas aquele que não tem condições, que eu acho que a maioria também não tem condições de estar saindo também, quando não tiver, cara, tranca a porta do teu quarto, do escritório, de onde você estiver, estuda. O importante é estudar, né? Outro erro, né, que eu acabei cometendo assim, como foi um concurso, principalmente para delegado, um concurso de alto nível, um concurso que exigia muito na questão realmente em relação a... Você pode me corrigir se eu estiver errado. O concurso hoje para delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, está entre os concursos mais difíceis que existem no país. Sim. País. Tanto delegado de Polícia Civil do DF e delegado de Polícia Federal, e os concursos, principalmente da área jurídica, seja defensor público, promotor, juiz, são concursos de alto nível. Né? Hoje você precisa estar assim num nível acima para conseguir ter êxito e aprovação, né, em concursos desse calibre, né? Verdade. Eu acho que é um fato. E a prova, a banca foi a Funivest. Fez várias cagalhadas na prova. O pessoal reclamou muito. Os textos gigantes. Ali eram 4 horas, né, para você fazer a prova, 100 questões objetivas, com 5 alternativas. Então, assim, era pesadíssimo. Quem não... Aí que a gente vê, né, aquela questão do tempo. Você precisa ser objetivo, né? Você precisa ter noção, tem que treinar, eu preciso treinar. Quem não treina não consegue passar. Então aqui, vários colegas meus falaram, pô, eu parei na questão 80 e pouco, terminei a prova, terminou o tempo, não consegui fazer mais. Ou seja, o cara deixou 15 questões em branco, entendeu? Ou seja, foi o fator principal para a reprovação dele, ele não conseguiu gerir o tempo. Então hoje a gente vê que um dos principais erros também é conseguir gerir esse tempo, seja quando você está estudando, seja quando você está fazendo prova. Deixa eu dar uma dica para a galera massa, porque eu também sou graduado em pedagogia
E eu estudei uma disciplina chamada didática. Sim, E tem um livro muito massa, que é o livro do Libânio, ele fala o seguinte: cara, eu vou te ensinar a elaborar a prova. E aí lá, ele fala dos distratores. Coisa que para poder, tipo assim, digamos, parece uma alternativa correta, mas não é. Só que uma das grandes coisas que as pessoas às vezes não observam, cara, tem muito texto nas questões que são motivador. Texto que vai só te dar um norte. A resposta não vai estar lá. Então uma coisa que eu sempre fiz, e às vezes talvez você tenha feito, e eu demorei para poder ver isso assim de fato, quando eu comecei a estudar. Cara, as questões, nem sempre você vai precisar ler um texto. Sim. Já cansei de sair de prova de português, fiz todas as questões, gabaritei e falei, cara, o texto fala de que não sei, porque eu já fui direto nas questões. Então eu ia de fato ver o que a questão cobrava para depois fazer. Um grande exemplo, concurso da Polícia Legislativa, da Câmara dos Deputados do Distrito Federal. Cara, as 20 questões foi de gramática, não teve nenhuma de interpretação. O texto estava lá o quê? Para enfeitar a prova. O cara não precisava. Então, assim, ele só voltava para poder ver ali, fazer uma substituição de conectivo, e às vezes o aluno não percebe isso. Ele, às vezes, é vencido pela prova. O cara bota uma questão gigantesca, a alternativa correta é a última, e o cara, putz, só me cansei aqui em errar a questão. Né? Aí lá na frente é uma questão boba. É um fato. Às vezes o cara também fica perdendo, principalmente essa questão de prova também, fica perdendo muito tempo em uma questão específica. Sim. Não existe isso. Pula para outra questão. Ele não separou o tempo. Não, aí o que acontece? Com o número de questões. Aí que o cara chega no final, aí o desespero, bate o desespero. Faltou planejamento. Faltou planejamento. Então, você tá vendo que tá tendo dificuldade na questão? Pula para outra. Já vê uma que você vai conseguir ter. Seja humilde. Porque tem gente que fala bem assim, não, eu domino tanto direito penal, eu acho inadmissível errar uma questão. Cara, pode cair uma coisa, um detalhe bobo, que às vezes você não percebeu. E aí você fala, não, esse detalhe aqui caiu, eu não consegui aprofundar o suficiente, depois eu volto. E aí pode ser que eu lembre, né? Sim, ou então sim. pode ser que... porque dá aquele start na hora da prova, né? Isso. Aquilo que você estudou, opa, peraí, agora deu o link. Pronto, aí você consegue responder. O cérebro fez a associação que tinha que fazer e você lembrou, massa. Entendeu? Então eu vejo que é uma dificuldade também. Outra dificuldade, às vezes os caras querem ler diversos materiais, igual como você havia falado também. Hoje a gama de informações, a gama de material que o cara tem, seja na internet, gratuito, às vezes, muitas das vezes gratuito. Tem muita coisa boa, e o pessoal compartilha material e tal. Cuidado, eu já falo pro concurseiro aí, essa questão de compartilhar material, porque envolve direitos autorais, né? Então envolve. Então a gente tem que tomar cuidado aí. Compre o material mesmo, né? Então, alguns cursinhos têm programa de rateio, e aí você faz, mas faz de acordo com o que é correto, né? Com a formalidade, porque para não ter desvalorizar problema. Às vezes o profissional que está ali, entendeu? Ele que escreveu aquele material, ele teve todo o tempo, né, para poder elaborar um material de qualidade para você. Então evite ficar, né, compartilhando material porque envolve a questão do direito autoral, né? Isso é massa. Uma coisa que você falou de aprofundar. Aconteceu comigo no livro do Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, que era de Direito Constitucional. Sim. Eu lembro até hoje uma coisa que eu li em Direitos e Garantias Fundamentais, que quando o cara vai pro Big Brother, ele assina um contratozinho lá de direito de imagem, liberando. A Rede Globo pode mostrar o que ela quiser. E aí o que acontece? O pessoal faz coisa lá de baixo do lençol, a porra toda. Só que aí o que rola? Eu fiquei com isso comigo e falei, cara, um dia vai cair, só eu vou acertar. Só que, cara, nunca caiu. Eu nunca vi isso em prova nenhuma. Então o que aconteceu? Não é o que é importante pra mim, cara. É o que é importante pra banca. Não adianta você chorar, dar murro em ponta de faca. Às vezes você vai estudar um material e vai fazer exercício e vai falar, poxa, nada do que eu achei que era importante é importante. Daí que entra, digamos assim, uma orientação, né? Às vezes não tem um norte. Não tem um norte, né? Então, quando você faz um cursinho, um projeto que ele foca nesse norte, né? Então já ajuda bastante. Você precisa conhecer a banca em que vai aplicar a prova. Se você não conhecer, a possibilidade de êxito e aprovação no concurso é pequena, cai muito, entendeu? Então assim, igual tu estava falando, ler doutrina é importante? É importante, mas um dos erros que eu cometi, que eu vi que eu estava perdendo muito tempo, é a leitura de doutrina. A leitura de doutrina é pontual, ou seja, eu pego um tema específico que eu estou tendo dificuldade na hora que eu estou resolvendo meu exercício, ou na hora que eu estou lendo meu material PDF, que é um material um pouco mais resumido, né? Então, aí eu vejo, ainda está fraco.
aí eu procuro a doutrina. Por quê? Porque lá na doutrina é onde eu vou ter esse embasamento teórico para eu conseguir realmente entender de fato, ter essa robustez de conhecimento e entender de Só fato. Que ficar nisso é nadar, por exemplo, e morrer às vezes, eu tô com dificuldade ali em concurso de pessoas, pô, vi uma questão difícil, não tô conseguindo no PDF esse material, eu vou para a doutrina. Então pega uma doutrina ali do Kleber Masson, muito excelente, de direito penal. Rogério Chances também, um cara top. Tinha muito, então, assim, o nego usava muito grego de penal. É uma obra muito boa também, mas assim, eu acho até o Rogério Greco, ele é um cara mais para título acadêmico, né? Sim, assim, ao meu ver. Não, o Sanches ele é completamente para concurso. Assim, é um cara que você pode utilizar para nível acadêmico, mas ele é mais o estilo do concurso. O Kleber Masson dá para utilizar a nível acadêmico, né, na academia, mas também para concurso o cara é gênio, né? Renato Brasileiro, de processo penal, que você vai pegar no pontual. Só que é uma obra muito grande. Sim. Uma obra gigante. Se perde, então ele se perde. Uma obra de 2.000 páginas. Caraca. Então assim, se você for querer ler aquela obra toda, a obra é top, é maravilhosa, assim. Você chega, chora de tanta emoção, né? De ler o cara. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Mas a gente tem que entender o quê? Que é um estudo imediato. Sim. Então, se eu ler todas as doutrinas do mundo, eu não vou conseguir captar aquele conhecimento necessário para fazer a prova. Por quê? Porque você vai querer ler o mais rápido possível. Só que o nosso tempo é exíguo, pequeno. Então, eu preciso ser mais objetivo. Eu preciso focar no que realmente é mais importante para eu chegar na hora da prova e conseguir ter a maior gama de informações possível para eu conseguir responder aquela questão específica. Né? Eu acho que é por aí. Né? Isso é bom. E aí é uma coisa que você frisou também que eu achei importante, e a minha visão é essa, e é a visão que eu compartilho. São 3 coisas que são elementares para quem vai fazer concurso. A primeira delas é disciplina. Cara, se você não tem disciplina, esquece, vai fazer outra coisa. Vai curtir sua namorada, vai curtir sua esposa, vai gastar seu dinheiro com outra coisa. Porque gastar o dinheiro e não, falar assim, poxa, eu vou precisar de disciplina. Às vezes eu vou querer fazer uma coisa e não vai dar pra fazer, eu vou ter que falar não. Então assim, eu já me peguei estudando, e aí quando eu olhei o dia era aniversário da minha avó, velho. E eu estudando, e eu falei, cara, que merda, velho. Então assim, acontece, você se perde, já acabou sábado e domingo, você fica muito inserido naquilo. E o que ajuda também a essa questão da disciplina? A elaboração de cronograma. Eu, à época, para estudar para delegado, eu tinha um cronograma de domingo a domingo. Tá? Então eu separava as disciplinas, às vezes num dia tinha 2 disciplinas ou uma disciplina, né? E era de acordo com o meu tempo, eu adaptava, eu trabalhava em regime de plantão, então eu conseguia fazer essa adaptação ali, e às vezes até no plantão, quando tinha possibilidade de estudar, dá uma papirada. Dá uma papirada. Ótimo. Que é importante, né? Se no teu trabalho te der essa oportunidade, eu também estudo no plantão, às vezes. Lógico, mas o foco primeiramente é o teu trabalho, é a tua vida profissional. Então, elaborando um cronograma assim bacana ali, de domingo a domingo, você colocando todas as disciplinas específicas que são do edital, você já tem um cronograma. Você já tem um cronograma e naturalmente você vai conseguir exercer a disciplina, porque você sabe que você vai ter que estudar aquela matéria específica naquele dia específico. Vou ter que estudar penal e processo penal naquele dia, ou penal constitucional, ou português e informática. Eu já vou saber que eu vou ter que seguir aquele cronograma. E que você vai conseguir zerar o edital. Sim, a ideia é o quê? É que eu, durante a semana, eu pego todas as disciplinas e vou pegando aos poucos as disciplinas, porque qual um erro também grotesco, o pessoal pensa que está fazendo certo, né? Vou zerar aquela disciplina, vou pegar só penal, vou pegar só português, quando eu fechar tudo português, não, aí passou 1 mês e meio, 2 meses, o cara estudou só uma matéria, perdeu tudo. Por quê? Porque o concurso não é você ser o top do penal, ou o top da legislação penal especial, legislação extravagante, ou o top de português. Você precisa ser um cara completo. Isso. Um completo. Não precisa ser o mais aprofundado possível, mas você precisa ser completo. Precisa ser bom em português, razoavelmente bom em português, praticamente toda matéria tem como penal, você processo penal, entendeu? Constitucional, administrativo. Por quê? Porque você vai conseguir ter um rumo ali, vai conseguir abarcar o maior número de matérias, de disciplinas do edital. E consequentemente, você vai bem na prova. Vai bem na prova. E aí acontece que nem você falou, todas as matérias em si o cara consegue se aprofundar.
eu tive, tipo assim, sorte, digamos assim. Eu falo sorte porque eu estudava muito informática. Só que a probabilidade de cair uma coisa que eu não vi era muito grande, que a matéria é muito extensa. Informática sempre foi uma coisa muito louca pra mim, tipo, relacionada a isso. Então eu estudava, e eu ia bem nas provas, mas quando eu estava sozinho estudando, eu não ia bem nos exercícios. Eu falava, cara, essa matéria aqui um dia vai me deixar para trás. Só que aí, assim, eu ia bem nas provas. Por milagre de Deus mesmo, porque eu sabia que eu não era dos caras mais preparados nessa área de informática. E aí, Abraão, que eu tava falando, cara, disciplina, top. O cara tem uma metodologia muito bom, velho. Cara, o cara tem que saber estudar. Então, assim, como que ele vai... Existem várias metodologias. Eu poderia ficar aqui falando 100 metodologias como estudar. Até porque eu fiz pedagogia e eu estudava isso. Como estudar, como aprender, como melhorar. E aí tinha, poxa, o cara lê e faz exercício. É um jeito? É. Poxa, tá funcionando, Michel. Às vezes você vai ter que utilizar isso com alguma matéria, porque você precisa zerar ela um pouco mais rápido. Ou então pelo menos ter uma noção. Agora tem, por exemplo, o cara que lê, faz as marcações, os grifos, daquilo que é mais importante, e depois volta só no que ele marcou, só no que ele sinalizou. Tem aquele que faz resumo, tem aquele que simplesmente cria um mapa mental, tem um método de fichas, que o cara às vezes ele se aprofunda, cria um esquema ali, um desenho, que eu particularmente gosto muito, só que é um método que fixa bem? Só que é um método que demora. Você demora para poder fazer tudo. Então tudo isso você tem que pesar o custo-benefício. E é questão pessoal também. Isso, pessoal. Então, vai ter matéria que o cara não vai precisar se aprofundar muito. Só que vai ter matéria que ele vai saber, poxa, vai decidir meu concurso essa matéria aqui. Que nem a galera que está estudando agora pro BRB, o pessoal tem a parte lá de conhecimento específico, tem 30 questões, o cara vai ter que aprofundar muito. E aí outra coisa também, o concurso da Polícia Civil, do Distrito Federal, o último, porque eu estava olhando as últimas provas, poxa, 25 questões de português, mais uma prova discursiva. E aí, cara, é uma disciplina que você vai ter que dar uma atenção maior. Importantíssimo. Nossa, olha o tanto que caiu de legislação extravagante. E aí é aquele mundo de leis, e aí o cara pega aqui 4, 5, 6, cobra 2, 3 questões de cada um, aí você fala, poxa, eu deveria ter olhado tudo. Só que às vezes não precisaria se aprofundar tanto. E o cara se aprofunda e é onde ele se perde. Ele pode aprofundar, até porque a gente também não pode ficar num basicão, não, né? Porque não, hoje não. O nível das provas, dos concursos públicos são níveis altos. E eu aposto para escrivão, prova discursiva, relacionada a alguma lei de legislação extravagante. Eu aposto. É bem então assim, provável. o cara, eu tô perdido, não sei o que vai cair na minha prova discursiva. Cara, elabora uma questão discursiva ali de cada lei que vai dar certo. E no nosso projeto... a gente vai fazer isso também. Vai abarcar isso é o que direitinho, porque, né, Michel, tu vai ficar com a parte de português, a parte de escrita, como elaborar essa dissertação, e eu com a parte mais técnica, assim, em relação ao direito penal, legislação penal especial, porque tem pessoas processo que penal. não sabem como é que é uma estrutura de uma prova discursiva. Aí, às vezes, ele acha que a prova discursiva ela não vai exigir dele um texto dissertativo, expositivo, e às vezes exigiu, pode ser um expositivo argumentativo, algo, digamos assim, mais geral. Atualidade, né, relacionada à saúde, educação, AZ, segurança pública, ou pode ser algo bem específico, né, de acordo com a Lei Maria da Penha, suas novas atualizações, enfim. Então, assim, aí é o que eu falo, disciplina, metodologia. E a pergunta que eu quero te fazer agora, qual era a metodologia que você utilizava? Como é que você estudava? Beleza. Então, eu criei uma metodologia que eu achei que seria mais eficiente para mim. Sim. Então, por isso que eu falo que essa metodologia ela é adaptável, ela é particular, ela é pessoal. Porque, às vezes, o mapa mental, ele pode funcionar para você. Em algumas matérias, né? Não todas. Mas, às vezes, para mim, não tanto. Né? Nem tanto. Então, eu penso que é super adaptável nessa metodologia. Mas o que eu fiz para mim? Né? Eu elaborei meu cronograma, né? Adaptável ao meu tempo, às minhas horas de estudo. Eu estudava, às vezes, 8 horas por dia, às vezes 4 horas por dia, então por isso que era muito adaptável. Às vezes conseguia estudar 12 horas por dia. Né? Então, era relativo, mas às vezes era 4 horas, era o tempo que eu tinha, né? Então, mas eu precisava estudar. Né? Era a questão da disciplina, né? Do foco. Abrir mão às vezes de alguma coisa, às vezes até de compromisso de igreja, sair com esposa,
ficar com o filho, cara, não é fácil. Não é fácil. Né? Então, eu separei essas minhas horas diárias, como era adaptável, eu separei em lei seca, né? A leitura da lei seca, ou seja, eu preciso ler a Constituição, essa lei seca, o Código Penal, o Código de Processo Penal, todas as matérias que envolvem essa legislação, né? Eu preciso, porque cai muito em prova também, né? Não tem como fugir Tem disso. pessoas que falam mais de 70%. Por volta de 70%. Tem outros que falam mesmo assim, não, 80%. Mas tem prova que é só lei seca. É só lei seca. Aí o cara fala, porra, mais 90% é lei seca. Então não tem como fugir disso. É chato a leitura? É chata. Mas eu preciso fazer, entendeu? É essencial. Né? Então, o que eu fazia também? Leitura de jurisprudência, principalmente, isso para o cargo de delegado. Como para delegado de polícia não cai português, não cai informática, outras disciplinas complementares, só cai direito, então não tem como você focar. É legislação, jurisprudência, né? Então, eu lia muito o site do Zero Direito, porque as jurisprudências sempre estavam, né? Jurisprudências em teses do STJ também me ajudou bastante, né? Então, porque eu precisava tirar esse tempo. Então, eu separava uma hora ou 2 horas para essa leitura, seja jurisprudência, seja de lei seca, né? Doutrina, eu estudava de maneira mais pontual, estudei inicialmente. Tirar uma dúvida, um exercício bem elaborado, melhor um pouco elaborado. E tal, aí eu dava uma lida na doutrina, né? Então, eu estudava o meu material em PDF que eu tinha também, que era bacana, meus resumos, que eu pegava que era bacana ali, né? Então eu fazia esse estudo também. E fazer questões. Sim. Então, questões é essencial. Importantíssimo. É essencial por quê? Porque através das questões eu vou conseguir fixar o que eu estudei, as matérias. Só que eu tinha um método mais específico, né? Em relação à elaboração dessas questões, né? De fazer essas questões. Por quê? Porque eu tinha em mente que o meu cérebro precisava ser mais trabalhado, né? Então eu precisava que o meu cérebro, a minha capacidade de memória, ela precisava ser mais, vamos dizer, objetiva, assim, start. Eu precisava trabalhar mais o meu cérebro. O que eu fazia? Eu não fazia questão da disciplina ou daquele tema específico da disciplina no dia que eu estudei. Eu fazia, seja 2, 3 dias ou depois de uma semana, eu fazia. Porque eu tentava estimular a minha memória, aí eu fixar aquilo ali, porque eu achei que era mais viável. Porque às vezes, dependendo da pessoa, pode até dar certo de fixar. Mas para mim era como se fosse, eu estava enganando meu cérebro. Era como se fosse um estelionato. Eu pensando, não, eu sei tudo, porra. Chegava na hora da prova, eu fazia um exercício, começava a errar e falava, meu Deus e tal. Então, não, eu precisava forçar mais o meu cérebro, né? E estudiosos falam que a gente não utiliza, uns falam que não utiliza nem 1%, nem 5%, nem 10% da nossa capacidade. Do cérebro, né? Então eu procurava trabalhar o meu cérebro, né, principalmente nessa questão da memória. Né? Então foi um dos métodos que eu utilizei. Assim, uma coisa que você falou muito interessante, grandes estudiosos hoje, que estudam a mente, eles falam o seguinte, cara, você tem que trabalhar a estabilidade e resgatabilidade da informação, que é justamente isso. E você só vai fazer isso com exercício. Então muita gente estuda e fala, não, na hora da prova lá, filho, eu vou lembrar, é certeza. Aí o cara se engana. Aí o cara fala, poxa, como é que eu esqueci isso? Nossa, eu li, mas não consegui recordar na hora da prova. Então, quando ele não trabalha essa estabilidade e resgatabilidade, que é você materializar, né? Fazendo exercício, acertando e saber que você de fato lembra, você acaba se sabotando, se enganando. Massa. Né? Então, assim, a gente falou de disciplina, falamos de metodologia e falamos de objetividade. Se o cara aprofundar demais, não tiver um foco, às vezes ficar, né, atirando para todos os lados, não é a coisa mais ideal, mais indicada. E aí é que nem, por exemplo, eu sempre estudei muito para concurso da área da pedagogia. Fui aprovado em vários. E aí eu ficava assim, poxa, passei em primeiro. Aí caía por causa de avaliação de título. Poxa, passei em primeiro, aí caía. Aí, quando via minha classificação, estava em terceiro, estava em quarto, estava em quinto, eu falava, poxa, e agora, velho? Só que eu nunca vou ficar em primeiro, eu ficava pensando. Até que em 2014, aconteceu uma parada comigo, matematicamente falando. Eu percebi um negócio. Justamente isso, objetividade. Eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber pouco de muito. E eu preciso tirar nota. Então eu comecei a calcular. Eu via as notas da galera de primeiro colocado e eu falava, pô, se eu nesse concurso aqui específico, eu conseguir tirar essa nota, eu fico em primeiro.
Então eu dividi assim, e até hoje aconteceu a mesma coisa, vou até passar ao pessoal também uma dica muito legal. Se eu tirar mais de 60% da prova, tipo 62%, eu consigo uma classificação, sabe? Aí eu passei num concurso, mas não fui chamado. Quando o pessoal fala isso, é porque ele tirou mais de 60%. Ele tá Parabéns. dentro dessa... Tá bem, não tá ruim não. Porque pode ser que chama, como o nosso concurso chamou, o meu concurso, né, do bombeiro, chamou muita gente, né, que tirou notas até abaixo de 60%. Só que o cara que tira mais de 72%, ele tem uma probabilidade muito grande de estar dentro das vagas. Então, o meu foco maior sempre foi isso. Passar de 72% e ficar em 80%. E aí eu percebi outra coisa bacana. Dificilmente o cara ele passa ali de 90%. Então 10% da prova é bem elaborada, às vezes tem questões divergentes, questões mal feitas, questões que irão ser anuladas, questões feitas também para errar, e aí o moleque não vê e perde tempo naquela questão, eu tenho que acertar, e não faz lá na frente. Isso. Lá na frente ele não acerta uma questão, porque, poxa, por quê? Se cansou aqui, psicologicamente, o desgaste. Aí quando chegou na hora lá de brilhar lá na frente, ele já estava cansado, às vezes nunca chegou, que nem você falou, seu amigo. Poxa, eu cheguei eram 100 questões, cheguei em 80, eu tive que parar, não aguentei mais. Então, essa parte aí, eu sempre utilizo isso. Cara, passou de 60%, massa, você tem uma classificação. Passou de 72%, a probabilidade de você estar dentro das vagas, se não for um concurso binário, 880, o que é isso? Eu vou fazer consultor do Senado, tem uma vaga. Dependendo da questão que você errou, meu filho, você está fora do concurso. Você está fora. Então, eu sempre usei isso. Aí veio agora o concurso da Polícia Rodoviária Federal, mundaréu de gente, mais de 129 mil inscritos, quase bateu 130 mil pessoas no país inteiro. E teve um moleque que ele tirou 94% da prova, 113 pontos de 120. Pô, massa, top. Aí fala assim, caraca, me chamou, é que tirou mais de 94% da nota da prova. Massa, mérito dele, Luiz Henrique, até o nome dele. Eu tava lendo lá a entrevista dele. E aí entra aquela outra coisa. Poxa, teve um moleque que foi pro TAF, tranquilo, teve a redação corrigida e ele tirou 78 pontos, que é 64% da nota. Então continua a mesma coisa, sabe? Então assim, cara, passa de 70%, 72% ali da nota da prova no total, que a probabilidade de você estar dentro das vagas é muito grande. E isso se aplica ao concurso da Polícia Civil, do qual a gente vai aplicar pela primeira vez no nosso projeto, que é um concurso que provavelmente vão vir com 2.000 vagas. O pessoal está falando, às vezes vão vir mais, às vezes vão vir menos, mas vem com muita vaga. Tem a questão também do cadastro reserva, né? Sim, o cadastro reserva. Então, a ideia, eu como eu estou dentro da polícia, o pessoal comenta muito lá nos bastidores que a ideia é chamar um pouquinho a mais do que está no edital, né? Até porque o número de vagas para a gente, salvo engano, é mais de 3.000 vagas em aberto. Caraca, ou seja, se você preencher as 1.800... Pô, você tá dentro. Então a probabilidade de ser chamado é muito grande, mesmo gigantesco. que esteja acima dos 1.800 para a gente, ou 1.500, né, como queiram, e para escrivão também 300, você ficando ali até os 400, até os 500, não sei, você tem uma probabilidade, muito né? grande. Mas a ideia nossa não é você ficar ali na beira, né? Não, é você entrar nas vagas. Beira, né? Tá nas vagas. Tá nas então, vagas. a ideia do trabalho, do projeto é o quê? Que você fique dentro dos 80%. Isso, né? isso se mesmo. seguir o projeto, se seguir a nossa metodologia, a estrutura em que a gente quer implementar... O cara, é aquele negócio, o cara vai sair do zero e vai ter chances reais de aprovação, velho. Vai depender dele. Vai depender do grau de disciplina que ele quer dar, o grau de seriedade. Sim. Porque hoje, a gente sabe, tem muita gente que larga o serviço para poder estudar e o cara faz os estudos um serviço. Ele trabalha ali, tipo assim, ele estuda ali 8 horas, ele chega às 7 horas da manhã, sai às 19, não dá atestado, não fica doente, vai gripado, vai ruim estudar, entendeu? Tem hoje gente que leva os estudos muito a sério. Então, a pessoa tem que ter ciência que quando ela pega, tipo, digamos assim, pessoas que levam muito a sério mesmo os estudos, cara, a nota vai alta. E tem muita gente com muita bagagem. Então, assim, agora falando do nosso projeto, né? O nosso projeto, ele foca isso. A gente vai ter aulas de todas as matérias, aulas mesmo, durante 3 meses. Só que o diferencial é que a gente vai ter um serviço de acompanhamento, que é justamente fazer a correção de aprendizagem do aluno. Poxa, eu tô errando um negócio aqui, tô errando outra coisa ali, não sei porquê. Aí, às vezes, a falha está justamente em um outro quesito. Eu sempre falo com meus alunos, cara,
Morfologia e análise sintática. Eu sou professor de português. Se você não sabe isso, você não vai saber nada. Você não vai conseguir progredir na matéria. Aí o cara tá lá estudando pontuação, aí tem lá, não tem vírgula em oração, subordinada, adjetiva, restritiva. Aí o cara, eu nem sei o que é oração. Se é subordinada ou coordenada, se é restritiva, se é adjetiva ou substantiva. Então, assim, isso causa um certo embaralho na cabeça do aluno. Então, se ele não tiver uma objetividade bacana, um direcionamento, às vezes fica um pouco mais difícil. Poxa, pode passar sozinho? Pode. Muita gente passou sozinho, eu passei sozinho. Eu não tive o privilégio de fazer um cursinho e tal, eu sempre estudei sozinho. Então, e consegui também atingir meus objetivos. Mas o nosso projeto é esse, cuidar de todas as matérias, dar aula de todas as matérias, fazer um serviço de acompanhamento durante 3 meses e a mentoria. E a mentoria. Então, assim, é aquele negócio que eu falo, hoje tem muita gente que trabalha com mentoria, acompanhamento? Tem. Tem muita gente legal? Pô, tem muita gente bacana e tal e tudo mais. Só que eu acredito que o maior diferencial do nosso projeto é a acessibilidade, o preço. O preço tá bom. E essa questão também do acompanhamento, tendo visto que a gente vai fazer simulados de 3 em 3 semanas, a gente vai descobrir onde o moleque tá errando. Esse concurseiro ele tá errando, sabe? Porque você vê que e às vezes precisa fazer a correção, precisa fazer a correção, a intervenção. E às vezes ele não enxerga. Ele não enxerga, né? Então a ideia é essa, né? Isso mesmo. Pois é. Brown, obrigado. Valeu, moleque. Tamo junto aí. Parabéns de novo. Valeu. Pelo seu cargo. Muito sucesso. Tamo junto nesse projeto. A gente vai se ver muito aí. Vamos trabalhar junto. E deixar um abraço aí pro pessoal aí de casa aí. Foi bastante produtivo, bastante legal. Tenho certeza que, cara, você deu uma luz para muita gente. E a gente, cara, é bom ter essa conversa, esse bate-papo com quem já chegou lá onde a gente quer chegar, né? Então, assim, isso é muito bom, isso é muito, digamos assim, rico de informações. E é isso aí. Muito obrigado mesmo, forte abraço, até mais. Até mais. Forte abraço aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Ah, Michael, é muito fácil você passar um concurso, você é bombeiro, você dá aula em cursinho, você dá aula em faculdade, você tem dinheiro, você dorme bem, você come bem. Porra, com 18 anos de idade eu era gari, varria rua e nem por isso eu ficava reclamando da vida. Eu passo em concurso porque eu não reclamo da vida, eu simplesmente tenho atitude, eu vou lá e faço. Até quando você vai deixar de ser o ator principal da sua vida? O meu primeiro concurso eu fiz com 17 anos de idade. Aos 18 eu tomei posse no meu primeiro cargo público. De lá para cá eu consegui acumular excelentes classificações. Porém, eu tenho coragem de falar 3 coisas para você. Primeiro, quem foi que disse que boa classificação é sinônimo de nomeação? Segundo, é óbvio que para eu conseguir boas classificações, eu não estudei de qualquer jeito. E terceiro, eu sei o que é bater na trave e eu não quero que isso aconteça com você. Então, se o seu sonho é conquistar uma das vagas do concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, eu e o delegado Abraão criamos um projeto para você, com duração de 3 meses. A descrição completa desse projeto está aqui embaixo.